E nós começamos te contando que a mesa diretora da Câmara Federal acatou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral e declarou oficialmente a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol do Podemos. Com isso, a Casa Legislativa deve dar prosseguimento à posse de um novo parlamentar aqui do nosso estado. A decisão da mesa diretora do Legislativo Federal foi unânime. O colegiado é formado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, e Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Também compõe a mesa Luciano Bivar, do União Brasil, de Pernambuco, Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, Júlio César, do PSD do Piauí e Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia. O anúncio oficial da mesa diretora foi realizado ontem na sede da Casa Legislativa. O parecer declarando a perda do mandato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da Câmara dos Deputados. O mérito do caso já tinha sido julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, cabendo aos parlamentares analisarem somente as formalidades legais e se o processo jurídico foi seguido de acordo com o que diz a legislação. O político paranaense foi cassado no mês passado pela Justiça Eleitoral. Os magistrados da Corte determinaram por unanimidade a perda do registro de candidatura por tentativa de burlar a lei da ficha limpa. Eles entenderam que Dallagnol pediu exoneração do cargo de procurador da República enquanto ainda era alvo de procedimentos para apurar infrações disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público. No entendimento dos magistrados, esses processos poderiam levar a punições. Ontem, logo após a mesa diretora da Câmara declarar a cassação de seu mandato, Deltan Dallagnol fez um pronunciamento no Salão Verde da Casa. Em seu discurso, o político paranaense criticou o posicionamento da mesa diretora e reforçou que vai recorrer até o fim. A mesa da Câmara dos Deputados decidiu se curvar diante de uma decisão injusta do Tribunal Superior Eleitoral. Mais uma vez, o Poder Legislativo decidiu se curvar. Eu lutei e eu vou lutar até o fim pelos 345 mil eleitores. Eu vou recorrer até o fim, não por um cargo, não por um mandato, mas sim por todas aquelas pessoas que saíram das suas casas com título de eleitor na mão para depositar nas urnas aquilo que é a principal e mais preciosa ferramenta de uma democracia, que é o voto. Mas eu não me arrependo em nenhum momento e eu não faria nada diferente para manter o meu mandato. O agora ex-deputado também fez questão de dizer que deixa o Congresso Nacional tranquilo e voltou a criticar a cassação de seu mandato. Eu deixo hoje o Congresso Nacional, deixo hoje a Câmara dos Deputados, mas eu deixo com a paz de quem honrou os seus eleitores. Eu deixo o Congresso Nacional com a paz de quem não foi cassado porque cometeu algum crime, porque praticou corrupção. Eu não fui cassado pela minha saída do Ministério Público. Eu fui cassado pelo que eu fiz dentro do Ministério Público, por ter ousado colocar corruptos pela primeira vez debaixo da lei. Eu gostaria ainda de dizer, nesse momento em que eu saio da Câmara, a todos aqueles que comemoram a minha cassação, que a cassação do meu mandato não caça o apoio de milhões de brasileiros e de milhares de votos que têm o mesmo sonho que eu tenho, o de um Brasil mais justo, mais próspero e melhor. Com essa saída oficializada ontem, Deltan agora só retorna ao Legislativo Federal se o Supremo Tribunal Federal acatar o recurso e tornar sem efeito a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O relator no caso na Suprema Corte é o ministro Dias Toffoli. Tá, e portanto, Deltan Dallagnol não é mais deputado federal, conforme o esperado. Era o acordado, inclusive, que ele seria desligado oficialmente no início desse mês. A cassação se deu na metade do mês passado, mais ou menos, e como toda despedida ali teve um quê de melancolia, inclusive poucas pessoas no plenário, né? Ele pareceu ali um tanto isolado, no plenário vazio, apenas 2 ou 3 deputados ali lhe dando apoio, inclusive do outro lado 2 ou 3 deputados do PT criticando a Lava Jato no momento em que ele saía. E Deltan Dallagnol deixou ontem a Câmara por volta das 10 da noite para não voltar tão cedo, pelo menos como deputado federal. A cassação dele, a gente já falou bastante aqui, ela tem muito a ver com política e quase nada com questões jurídicas. Deltan Dallagnol foi cassado por crimes que poderiam acontecer. Ele foi punido por uma medida que seria real ou não. Ele tinha lá
cerca de 15 procedimentos menores, alguns simples anotações de ficha profissional e que, quem sabe, um dia poderiam virar processos administrativos. Não viraram até a data de exoneração, mas o TSE entendeu que, mesmo eles não tendo virado, eles poderiam virar e, por isso, ele estava inelegível. Eu vi até o pessoal na live fazendo um comparativo aqui com a história da ex-presidente Dilma Rousseff. Veja, Dilma, ela sim foi cassada em um processo de impeachment robusto, longo, que envolveu as duas câmaras do Congresso Nacional, passou pela Câmara, depois foi aprovado pelo Senado, e para ela foi feita uma construção de, olha, você é afastada do cargo, mas ao mesmo tempo não perde os direitos políticos, né? Essa construção foi feita pelo Ricardo Lewandowski, junto com o Renan Calheiros. Foram os grandes articuladores desta questão. Depois o povo mineiro não quis dar o mandato de Dilma Rousseff, ela não foi aprovada pelas urnas. Mas muita gente na Câmara sonhou com essa possibilidade para doutor Dallagnol, então tá bom, não tem o mandato, mas não fica inelegível. E isso não vai acontecer, né? A sentença não vai ter os efeitos modulados, como se diz no mundo jurídico. Então o Deltan, a partir, né, de hoje, fica inelegível por mais 8 anos. Isso, é claro, mexe no jogo político do Estado, mas mexe também com o humor dos paranaenses, né? É inegável que 340 mil pessoas confiaram a ele o direito de representá-las. Então, quando você caça um deputado com essa votação, e pode ser aqui o doutor Dallagnol, como foi o Francisquini no passado, como será qualquer parlamentar bem votado, você não caça só o CPF deste parlamentar, você caça todos os votos que foram dados nas urnas. Então, todos os 340 mil e poucos paranaenses que foram às urnas tiveram ali ceifados os seus votos. É lamentável isso, por um problema que, inclusive, é importante falar aqui, deveria ter a justiça sido mais rápida para que ele nem então fosse votado, porque você tirou um parlamentar que foi democraticamente eleito, mas mais do que isso, você impediu pessoas de terem o seu poder de voto realmente exercido. Se o doutor tivesse tido o procedimento de registro de candidatura, porque é disso que nós estamos falando, não esqueça disso, nós estamos dizendo que, de forma tardia, o TSE em Brasília disse que ele não poderia ter sido candidato. O doutor não foi cassado em seu mandato, o doutor foi impedido de ser candidato, e é claro, já tinha passado tudo, teve que entregar, digamos assim, o cargo, já que não poderia ter sido candidato. Essa lentidão do judiciário, Pedroso, também tem que ser observada, porque não é só no caso do Deltan, volta e meia a gente vê isso, né? Estamos às voltas de outros nomes, inclusive famosos aí no Paraná e fora dele, de cassações, e muitos porque o judiciário eleitoral é tão lento que espera ter toda a eleição, a pessoa é eleita, começa a fazer um mandato, daí 4, 5, 6 meses depois, até um ano depois, o mandato é cassado por problemas na candidatura. Nós todos vivemos isso aqui no Paraná. Um dos casos mais emblemáticos atualmente é o do Juscelito Canto, ali da região de Ponta Grossa, que nos ouve, que depositaram o voto, confiaram que eles teriam mais um representante ali dos Campos Gerais, e na hora H os votos deles não foram considerados. Então, essa questão que o Mark traz, da questão jurídica, ela é fundamental. E mais do que isso, tá? A celeridade do judiciário em analisar questões ali na justiça eleitoral tem que acontecer. Mas outras normas e regras também tem que prevalecer. Vamos lá, a gente vai tratar também dessa questão do Deltan. Mas eu quero chamar a atenção para outros políticos que talvez por terem advogados melhores, relacionamento melhor, ou qualquer outro artifício que eu desconheça, conseguem ter os seus processos dormindo ali nas casas, né, do judiciário, tanto o STJ quanto o STF, e daí eles não têm o processo transitado em julgado. Então eles conseguem tirar ali a sua certidão e dizerem que são ficha limpa. É o caso do Arthur Lira. Ele só conseguiu concorrer porque alguns dos seus processos não foram avaliados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Você tem outros políticos na mesma situação. Em outros momentos, o próprio Renan Calheiros já teve pendurado ali com a possibilidade de não concorrer por ser pego pela lei da ficha limpa, mas isso não aconteceu porque o processo não foi adiante. Então, muitas vezes, o judiciário ele interfere sim no processo democrático, e isso é um equívoco.
equívoco, você desequilibra a balança dos três poderes e isso tira a credibilidade das pessoas. E falando dessa questão de credibilidade, a cena lamentável que aconteceu ontem no plenário da Câmara dos Deputados é o seguinte: o Deltan Dallagnol estava ali, triste, como deveria estar. Qualquer pessoa que enxerga o seu projeto, tanto pessoal quanto político, ser ali aniquilado por uma formalidade construída, né? Construída no sentido de você vai buscando elementos, construindo elementos para impedir que ele siga disputando eleições e representando as pessoas. Então, o processo democrático ontem sangrou. Nós vamos encontrar, talvez, no futuro, questões nos livros de história marcando esse tipo de cassação e de outros deputados como um marco nefasto na história da democracia brasileira. Todos os momentos em que a nossa democracia sofreu ataques, ela foi degradada, nós tivemos cassação de mandatos de parlamentares e principalmente aqueles que eram contrários ao governo. Temos vivido isso novamente. Então, não estranhe se mais medidas, né, que impeçam a democracia de funcionar corretamente aconteçam. A gente percebeu eles tentando com a questão da lei das fake news, a gente percebe aquela expansão da questão das manifestações. Então, assim, na prática, a democracia que muita gente acreditou que seria salva, né, nas eleições do ano passado e que depois da eleição do atual presidente tudo viraria um mar de rosas, todos caminhariam cantando ali, né, Geraldo Vandré caminhando e cantando e seguindo a canção, não foi o que aconteceu. Pelo contrário, todos têm acompanhado com dor o que está acontecendo. E só para trazer a informação, para nacionalizar a informação, para ver que o problema não é só no Paraná, reforço aqui, tem um levantamento do jornal O Globo que constatou que a cada 2 semanas desse ano, um deputado foi cassado no Brasil. O Deltan Dallagnol encabeça a fila, também tem o Marcelo Crivella, lá do Republicanos do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella foi cassado porque montava vigílias em frente a hospitais e postos de saúde ali para tentar impedir reportagens na época em que ele era prefeito. Foi cassado por isso também recentemente, ele era deputado federal eleito. Também teve ali o Partido Liberal, 4 deputados cassados lá pelo TRE do Ceará, né? A sigla teria inscrito 3 candidaturas fictícias de mulheres na nominata, problema então na cota de gênero. Também tem cassações no Rio Grande do Norte, o deputado mais votado por lá do PL, o Wendel Lagartixa, teve o registro indeferido pelo TSE. Na Paraíba tem o Márcio Roberta do Republicanos, também conservador, que teve o mandato cassado. Enfim, tem um monte de gente aí na fila também. O próprio Nicolás Ferreira, deputado federal mais votado no Brasil, em Minas Gerais, também em voltas aí com processos que querem o mandato dele por questão de cota também da chapa. Fala-se aí sobre Carla Zambelli, fala-se sobre o senador Rogério Marinho. Então, o clima de insegurança de donos de mandato é muito grande. E me chama a atenção, Pedroso, isso é uma constatação óbvia. Todos têm um viés conservador liberal. Não há nenhum candidato eleito da esquerda nas últimas eleições que parece estar muito preocupado com isso. Pelo contrário, vamos lá, se as pessoas fossem cuidar da ficha corrida de alguns parlamentares, eles teriam que bater na porta do Boulos, perguntar o que ele fazia na invasão de propriedade. Teria que olhar para alguns deputados ligados a alguns sindicatos que também já foram acusados de extorquir empresários. É disso que a gente está falando, de 2 pesos e 2 medidas. Não faz sentido o que está acontecendo. Esse tipo de perseguição com alguns parlamentares para justamente calar certos tipos de vozes pode parecer positivo. Eu vejo algumas pessoas ali mais à esquerda comemorando, tratando como se isso fosse positivo, como se estivessem limpando alguma coisa. Por favor, prestem atenção. Começa com alguns parlamentares que você não gosta. Daqui a pouco vai avançando para qualquer tipo de contrariedade. É assim que funcionam as medidas repressoras. É um pouco do que a gente está vivendo aqui. Então, esse tipo de paixão, de vontade de vencer a qualquer custo, não faz sentido. A Câmara, inclusive, Mark, deveria se proteger, porque você ter visões distintas ali no plenário é positivo, inclusive, para discutir políticas públicas, mas eles não têm conseguido lidar com essa divergência. Então, você percebe
percebe? Vários deputados enrolados na justiça e ali conseguem seguir seu mandato livres, felizes e contentes. Outros, simplesmente por uma possibilidade, perdem essa situação. Então, as pessoas acabam se revoltando concretamente com o que está acontecendo. É isso. No final das contas, a democracia é justamente você entender que o outro que você não concorda tem o direito também de se expressar e de falar. O mandato parlamentar, como o próprio nome diz, né? Parlamentar, usar a palavra para agir, nada mais é do que isso. Eu posso não gostar da ideologia dessa deputada, desse deputado, daquele senador, mas eu tenho que respeitar que um setor da sociedade concorda com ele e tem que ser representado ali, né? O que a gente vê é uma dificuldade do conviver do contraditório em algumas casas legislativas do país, o que é muito lamentável. E falando sobre isso ainda, né, como se diz lá no interior, Bia, o corpo nem esfriou ainda, mas o pessoal já está brigando pela herança. Depois de declarar a perda de mandato aí, tem uma disputa judicial envolvendo a nomeação do substituto do ex-procurador lá no Legislativo Federal. Itamar Paim, do PL, foi confirmado pelo TRE aqui do estado para a vaga, porém o Podemos entrou com uma ação questionando isso no Supremo Tribunal Federal. Depois de declarar a perda de mandato de Deltan Dallagnol, a Câmara dos Deputados também informou que a nomeação do suplente que vai ocupar a cadeira deixada pelo Dallagnol está indefinida. Ela depende de uma decisão da Justiça, porque uma disputa pela cadeira existe aí entre Itamar Paim, do PL, e Luiz Carlos Rauli, do Podemos. A vaga de Deltan Dallagnol ficaria com o suplente dele, que é o Luiz Carlos Rauli, também do partido dele, Podemos. Ele foi o segundo mais votado da sigla no estado, mas o candidato fez apenas 11.900 votos, não atingiu, portanto, a contagem mínima de votação. Segundo a legislação eleitoral, cada candidato precisa receber individualmente 10% do quociente eleitoral do estado por onde concorre para preencher uma vaga. Nas eleições do ano passado, o quociente eleitoral foi de 201.288 votos para deputados federais. Por conta dos dispositivos legais, a vaga então acabou ficando com o deputado do Partido Liberal, mesmo ele ficando atrás de outros 4 concorrentes que não foram eleitos, sendo favorecido pelo quociente eleitoral da sigla dele. Na tentativa de reverter a decisão anunciada pelo TRE do Paraná, o Podemos entrou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal. O pedido para reverter a situação foi protocolado na última segunda. Entre os argumentos utilizados pela defesa está uma decisão recente proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, em que ele definiu que a vaga de suplente não tem a limitação dos 10% do quociente eleitoral. Em meio a esse imbróglio judicial, Itamar Paim já foi diplomado pelo TRE Paraná para o cargo de deputado federal. Ele tem 46 anos, é de Paranaguá, no litoral do estado, se candidatou pelo PL e teve 47.052 votos nas eleições de 2022. Entretanto, segundo a Câmara, ele terá que aguardar um pronunciamento final do STF antes de ocupar o gabinete no Legislativo em Brasília. A produção do Jornal da Manhã entrou em contato com Itamar Paim e também com o advogado de Luiz Carlos Rauli, mas não tivemos retorno. Olha, essa decisão da Câmara de não deixar que o Paim ocupe o cargo de forma imediata, já que ele poderia fazer isso a partir de hoje, já mostra que o Supremo Tribunal Federal pode tomar uma decisão no caminho contrário, até porque o próprio Alexandre de Moraes, ao ler lá a decisão que cassou o Deltan Dallagnol, disse ali, olha, quem assume é o suplente da chapa, que seria o Rauli, da região de Londrina. Essa disputa acabou virando até territorial, né? O Paim é aqui da região metropolitana de Curitiba, mais especificamente São José dos Pinhais, município importante aqui da Grande Curitiba. Luiz Carlos Rauli, lá de Londrina, um deputado histórico, que quer voltar à Câmara, inclusive no momento em que se debate a reforma tributária, que é uma das grandes paixões da vida dele. Vamos acompanhar para ver como essa história vai terminar. Mas eu tenho a impressão, Pedroso, até por juristas com os quais eu conversei, que o Rauli tem grandes chances de reverter essa situação. Com toda certeza. Não é o caso de o Itamar Paim colocar muitos ternos na bagagem, porque a chance de que ele consiga de fato exercer o mandato é muito pequena. Já tem uma manifestação do Supremo nesse sentido dos 10%, e mais do que isso, o próprio trânsito do Rauli em Brasília é muito bom. Em mais de um local ele é muito bem quisto, muito bem recebido. A relação dele com outros parlamentares e com membros ali, tanto do STJ
quanto do Supremo Tribunal Federal é muito boa. Então, as possibilidades de que ele consiga que essa decisão anterior do Supremo também venha a valer para ele é muito grande. Mas eu quero chamar a atenção para um outro fator. Vamos lá. Percebam cada tipo de confusão que a gente vivencia. É uma falta de segurança jurídica nessa questão eleitoral assustadora. A gente falou agora há pouco, o Marco trouxe a questão do Nicolas, que está sofrendo, outros parlamentares sofrendo pela questão da cláusula de gênero, né, da cota ali de você ter uma diversidade ali, um percentual de mulheres candidatas e um percentual masculino das candidaturas. Vejam, quando eles querem resolver a situação, Mark, que foi a má utilização do fundo eleitoral, do fundo partidário, eles desconsideraram as normas. Em outros momentos, quando convém, essa questão do percentual mínimo, da cláusula de desempenho, que justamente, né, primava para você ter uma representação mínima dos deputados, né, um percentual dos eleitores se sentindo representado por aqueles parlamentares, também. Então não faz sentido. A situação exige que os parlamentares, senadores e que o nosso judiciário uniformize os entendimentos, porque a gente não consegue viver com tanta insegurança ou que as questões eleitorais atendam no momento um tipo de conveniência, em outro momento outro. É o que a gente está vivendo, muita insegurança e pouca resolução. Pedroso, é importante falar também que a gente precisa nesse país urgentemente de uma reforma política. As pessoas não entendem a cláusula de barreira, a questão de desempenho, a maluquice do quociente eleitoral. Nós, Pedroso, que analisamos todos os dias a política, às vezes nos pegamos assim, fazendo as contas. Imagina a dona de casa, imagina o motorista de ônibus, imagina o operário da obra. A regra eleitoral tem que ser de fácil compreensão para todo mundo que participa do jogo. E quem participa do jogo não é só o candidato, é muito mais o eleitor. O eleitor tem que saber que ele votou e que o voto foi computado dessa maneira e que elegeu esse ou aquele. No Brasil tem essa questão aí do quociente eleitoral. Eles falam que é muito avançado, veja, porque daí você está votando no partido e tal, porque as pessoas não votam em partidos no Brasil. É um sonho de muita gente, né, da academia, da Torre de Marfim lá, da universidade, que acha, veja, é um processo democrático mais bonito de se ver. Não é, porque as pessoas não votam em partidos. Conheço muito pouca gente que vota lá, não, nesse porque no partido. Não, ela vota no X, no Y, no Z. Mas não deveria ser assim, não sei, mas é assim que é. Então, essa regra do quociente eleitoral, complexa como é, Pedroso, devia ser revista, viu? Pelo menos rediscutida para tentar simplificar o entendimento dela para o eleitor médio que vota em um, acaba elegendo o outro e não entende nada. Olha, isso é fundamental. Eu já rodei o Paraná inteiro conversando com as pessoas e é surpreendente, elas não entendem, tanto nas câmaras de vereadores, quanto na Assembleia Legislativa, quanto na Câmara Federal, como que pode um deputado menos votado, um vereador menos votado, consegue ser eleito e outro com mais votos não consegue. Então as pessoas se chocam com isso e passam a não acreditar, ficam pensando, olha, será que tem algum tipo de conluio? Será que tem algum tipo de combinação? E você trouxe um fator regional aqui, você falou, olha, Londrina agora terá, aqui região metropolitana e litoral talvez tenha. Então você fica nessa questão. Muitos desses pontos seriam muito bem resolvidos, talvez com essa reforma política, que voltasse a conversar sobre o voto distrital. Você simplificaria, reduziria o custo das campanhas, é o que a gente percebeu em países na Europa, quando você tem ali os distritos, o custo diminui e as pessoas conseguem cobrar sistematicamente seus parlamentares. Então, esse modelo que a gente vivencia hoje, de um sistema complexo, ele favorece única e exclusivamente os caciques partidários. Porque o que eles fazem? Eles têm ali uma montanha de dinheiro do pagador de impostos, muito dinheiro do fundo eleitoral, fundo partidário, e eles fazem o seguinte, montam aquela chapa para lhes favorecer. Pega o que aconteceu com o presidente do União Brasil, pega o que acontece com outros presidentes de partido, eles montam ali a chapa, se colocam numa posição favorável, gastam o que tem que gastar e se elegem. É isso que a gente vivencia. Então, o modelo hoje, ele funciona para a elite política e não para o povo. São as famosas montagens das chapas. Isso aí exige uma tecnologia. Muita gente ganha dinheiro só em fazer ali a assessoria para montar a chapa. E é um negócio complexo. Não, esse aqui fez 10 mil, mas esse não serve, porque esse aqui não vai fazer 10 mil de novo, o outro vai fazer 5. E o outro vai fazer 2, é mais vantagem trazer os 2, que é mais barato que o 10. Parece negócio de montagem, chama de futebol, é complexo. E aí você veja, Pedroso, qual que, pelo menos na minha opinião, é a injustiça desse sistema. O caso agora que nós temos no Paraná, nesse momento,
São José dos Pinhais se reuniu em torno de uma liderança local e deu a ela quase 50 mil votos. Né? Seria o primeiro suplente do PL. Londrina deu apenas 11 mil votos para o Raul, que é um deputado histórico, né, indiscutivelmente, mas ele teve apenas 11 mil votos. Me parece que os são joséenses foram mais felizes, né, num apoio específico do que os londrinenses lá para o Raul. E a hora pode ser que quem teve menos votos vai ficar com a vaga, então Londrina vai ficar hiperrepresentada em face São José, né, que mesmo tendo essa vontade democrática de levar um nome lá e por isso se reunir em torno de um nome, vai ficar desprestigiada. Então, esse tipo de interferência legal em relação ao número de votos que o eleitor decidiu é que preocupa muita gente, porque no fim das contas o eleitor é que decide tudo, ou pelo menos quem deveria decidir tudo.